Na aula de hoje, vou apresentar para vocês, então, algumas particularidades da morfologia externa dos insetos. Na aula anterior, eu mostrei para vocês algumas características do subfilo Hexapoda, que é, o maior subfilo de artrópodos e inclui, o grupo mais diverso de animais, que são os insetos. O subfilo Hexapoda, ele está dividido então em duas classes, a classe Entognata, com 4 ordens, sendo elas Collembola, Protura e Diplura, e a classe Insecta, subdividida então em dezenas de ordens, mais de 30 ordens, as quais serão tratadas posteriormente. Nessa aula, eu vou mostrar para vocês um pouquinho sobre a morfologia externa dos insetos. Como eles são, obviamente artrópodos, eles têm o corpo segmentado e composto por cabeça, tórax e abdômen. Na cabeça, então, estando presentes os órgãos sensoriais, olhos, ocelos, antenas, e as peças bucais, que são as estruturas com as quais eles capturam o alimento. No tórax, estão localizadas as pernas e as asas, ambas usadas para locomoção, e no abdômen, geralmente sem apêndices locomotores. Então, aqui mostrando, então, um esquema, um desenho mostrando, então, a cabeça, o tórax e o abdômen. E aqui também, nessa outra imagem, a cabeça, o tórax e o abdômen de um inseto. Deixa eu ver. Tá? São os sulcos, são as depressões, tá? E as carenas são as evaginações, são as saliências no tegumento. Então, a localização dessas depressões e dessas saliências, ou seja, suturas e carenas, elas possuem um valor taxonômico dentro da classe. Bom, na cabeça, então, as suturas, elas acabam delimitando áreas, como, por exemplo, o vértice, a fronte, o clípio e as genas laterais. Então, as suturas, elas acabam delimitando essas regiões. O vértice superior, a fronte, frontal, o clípio, que fica aqui bem acima das peças bucais, e as genas laterais. Na cabeça, eles têm um par de olhos compostos, que é o que a gente observa aqui nessas duas imagens, olhos compostos geralmente bem grandes, e 2 ocelos de posição lateral e um mediano, formando uma figura, de um triângulo invertido, Então, 2 ocelos laterais, e um mediano. E as antenas, um par de antenas que fica entre os olhos e com função sensorial, também com função de equilíbrio, e nos machos são usados em algumas espécies para segurar a fêmea durante a copa. Tá? As antenas e os olhos, função sensorial, mas as antenas também tendo função aí na corte, principalmente para segurar as fêmeas durante a copa. Bom, as antenas, elas estão presentes em quase todos os insetos adultos, Os insetos, a gente fala que eles são díceros, 2 antenas. Geralmente não, as antenas são um par de apêndices móveis, os quais são inseridos na cabeça e estão localizadas entre os olhos compostos. Em alguns são muito reduzidas, como em alguns himenópteros parasitos. Então, naqueles insetos que têm uma vida parasitária, as antenas acabam perdendo a sua função sensorial e elas acabam sendo muito reduzidas. As antenas, elas funcionam então como órgãos sensoriais, equivalente ao olfato, ou seja, elas são quimiorreceptoras, mas elas também são sensíveis à temperatura e à umidade. Em alguns casos, elas também são usadas como órgão auditivo, tá? Alguns insetos, então, elas têm as antenas bem desenvolvidas, como, por exemplo, essa mariposa, essa imagem inferior aqui à direita,
E outros, como por exemplo esse louva-a-Deus aqui, que a antena ela é filiforme, menos desenvolvida. As antenas, elas apresentam então um padrão típico e ela é formada então por artículos ou também chamados de antenômeros e ela está dividida em 3 regiões distintas, que são o escápulo, que é o primeiro artículo mais desenvolvido e é o que articula a antena com a cabeça. Depois segue um pedicelo, que é o segundo artículo, geralmente muito curto, geralmente dilatado, quando abriga o órgão de Johnston, que tem como função auditiva, tá? Que vai perceber vibrações. Então, nos insetos em que a antena tem esse órgão de Johnston, essa região, o pedicelo, então vai ser mais dilatada, ela vai ser mais desenvolvida. E o flagelo, que geralmente é multissegmentado, variando no número e na forma, tá? Então, o que varia entre os insetos é o número de segmentos que formam o flagelo e também a forma do flagelo, tá? Existem antenas de vários tipos e em alguns grupos de insetos elas apresentam valor taxonômico, tá? Nós temos então antenas filiformes, antenas clavadas, antenas pectinada, uma antena aristada que tem o pedicelo aqui, ó, bem desenvolvido, uma antena geniculada, né, parecendo então aqui parece que ela tá quebrada, né? Nós temos as antenas lameladas, como por exemplo desse besouro, antena moniliforme, que é uma antena que parece um colarzinho de pérolas. Nós temos antenas serreadas, como a que ocorre em diversas espécies de besouros, e a antena plumosa, tá? Que é característica de alguns mosquitos, por exemplo, algumas mariposas. Aqui a gente não consegue observar, mas é uma antena que tem um eixo central e diversas cerdas distribuídas ao longo desse eixo. Então, uma antena plumosa. As antenas, então, elas servem para o reconhecimento dos sexos em algumas espécies. Esse reconhecimento dos sexos pode ser em função do tamanho das antenas. Os machos, geralmente, as antenas são mais desenvolvidas. O tipo de antena também pode servir como um caractere, né, como um dimorfismo sexual, ou seja, o tipo de antena vai diferenciar machos e fêmeas. Por exemplo, nos machos de pernilongo, as antenas são plumosas e nas fêmeas elas são filiformes, né? É uma antena formada de um fio, né? Como se fosse um fio. A inserção também varia entre os sexos. Nos machos dos besouros, ela está na extremidade do prolongamento cefálico e nas fêmeas fica mais no meio, tá? Então, a inserção também pode fazer com que a gente consiga diferenciar os machos das fêmeas. E também o número de artículos que compõem a antena. Por exemplo, nos machos de himenópteros, né, que é o grupo que inclui as abelhas, as formigas e as vespas, os machos têm 13 artículos e as fêmeas 12. Então, aqui mostrando a antena. Aqui a antena, né, filiforme de uma fêmea de mosquito e aqui uma antena plumosa que a gente encontra nos machos de mosquito. Desculpa. Então, as antenas, além da gente observar diferentes tipos nos diferentes grupos de insetos, as antenas, elas servem para o reconhecimento dos sexos em algumas espécies, tá? Seja o tamanho, o tipo, a inserção e o número de artículos que compõem as antenas de machos e fêmeas, tá? Então, como eu falei para vocês, os insetos, eles têm um padrão característico do número de segmentos que formam cada tagma do corpo, né? A cabeça, o tórax, o abdômen, mas o que varia muito nos insetos é o tipo de antena, o tamanho das antenas, o tipo de asa, o tamanho das pernas locomotoras. Então, são essas características que vão muitas vezes diferenciar
os diferentes táxons, né, as diferentes ordens de insetos. Bom, as peças bucais, pessoal, nos insetos também elas apresentam uma variedade, né? Os insetos, então, eles têm uma diversidade de substratos alimentares, então eles têm uma dieta muito variada. Então, o tipo de peça bucal, então, vai determinar como o inseto se alimenta e se o inseto é nocivo ou não e o tipo de prejuízo que ele vai ocasionar, tá? Aqui, por exemplo, nós temos um aparelho bucal do tipo sugador na borboleta, um tipo de aparelho bucal picador, que é característico de pernilongo, o aparelho mastigador, típico de gafanhoto, o aparelho bucal sugador, típico de mosca, e o aparelho lambedor, típico das abelhas. Tá? Então, as peças bucais, o tipo de aparelho bucal vai variar entre os diferentes grupos de insetos. De uma maneira geral, os insetos eles têm um par de mandíbulas, tá? Que vai ter função trituradora do alimento, além de defesa. Eles têm um par de maxilas, tá? Um par de mandíbula, um par de maxilas, que vão servir para segurar o alimento durante a mastigação e também tem função sensorial, gustatória e de tato. Depois, eles têm um lábio, que é formado pela fusão do primeiro par, são as segundas maxilas fundidas, tá? Que tem função tátil e de retenção de alimentos. Depois, eles têm o labro ou lábio superior, que nada mais é do que uma extensão da cabeça que vai recobrir a mandíbula e possui função de proteção e manutenção dos alimentos. Depois nós temos a hipofaringe, geralmente carnosa, com cerdas, situadas atrás da maxila e próxima à base do lábio e com função sensitiva. E superiormente, então, tem a epifaringe. Então, está localizada na parte interna ou ventral do lábio e é constituída, então, por um tufo de cerdas sensoriais com função gustativa, tá? De uma maneira geral, todos os insetos, né? Claro que vão ocorrer variações nessas peças bucais de acordo com o tipo de aparelho bucal, tá? Mas de uma maneira geral, eles têm um par de mandíbulas, um par de maxilas, o lábio inferior, o lábio superior, a hipofaringe e a epifaringe. Bom, nós temos então o aparelho bucal do tipo mastigador, tá? Que é o tipo mais comum, tá? É o mais básico e é encontrado então nos insetos herbívoros e nos carnívoros, tá? Eles vão apresentar todas as 8 peças bucais, né? O lábio, as 2 mandíbulas, as 2 maxilas, o lábio, a epifaringe e a hipofaringe, tá? E é considerado então o aparelho bucal mais primitivo, tá? O que primeiro surgiu dentro da escala evolutiva, tá? Esse tipo de aparelho, ele é encontrado em todas as larvas, tá? E ele é comum, então, dos besouros, dos gafanhotos, das baratas, dos cupins, dos louva-a-Deus, das tesourinhas. Enfim, o aparelho bucal mastigador, então, é típico de todas as larvas e daqueles insetos que são herbívoros ou carnívoros, tá? Então, aqui mostrando, então, né, o aparelho bucal do tipo mastigador, é um aparelho bucal bem desenvolvido, em que todas as 8 peças estão presentes e bem características e bem desenvolvidas. Então, presente nas larvas e diversas espécies de insetos herbívoros e carnívoros. Posteriormente, então, nós temos o aparelho bucal do tipo picador-sugador, também chamado de picador labial ou sugador labial, tá? E é comum, então, de algumas espécies de pernilongos, né? Os mosquitos, tá? As peças bucais estão modificadas em estiletes ou atrofiadas, com exceção do lábio. O lábio é em forma de tubo, que é chamado de rostro ou haustelo.
e que vai alojar os demais estiletes. As mandíbulas, a epifaringe e a hipofaringe vão fazer a sucção do alimento e as maxilas vão ter extremidades serreadas e com função perfuradora. Tá? Então, é um aparelho bucal adaptado para picar, para sugar e muitas vezes também para lamber o alimento. Tá? Então, característico então de algumas moscas, de alguns mosquitos. Então, é um aparelho bucal típico de diversas espécies de insetos da ordem Diptera. Nós temos um outro grupo de insetos que apresentam peças bucais do tipo sugador maxilar. Tá? Nesses, praticamente, todas as peças bucais vão se atrofiar, permanecendo apenas as maxilas. E as maxilas estão modificadas em um longo tubo, que é chamado de espirotromba, tá? Que é o que a gente vê nessa imagem aqui, tá? Essa estrutura aqui amarela, que fica muitas vezes enroladinha, nada mais é do que a espirotromba, que são as maxilas modificadas nesse tubo, tá? E é o tipo de aparelho bucal característico de borboletas e mariposas, tá? Então, elas têm que ter um aparelho bucal extremamente longo para elas poderem ter acesso ao alimento, que geralmente é o que? O néctar, né, das plantas. Então, elas conseguem, né, colocar lá no interior das flores e sugar o néctar com sucesso. Então, aparelho sugador maxilar, característico, então, de borboletas e mariposas. E nós temos também o aparelho bucal do tipo lambedor, que é característico das abelhas e das mamangavas. O labro, né, que é o lábio superior e as mandíbulas são normais, e as mandíbulas estão adaptadas para furar, cortar, transportar ou moldar cera. Tá? Nesses insetos, com esse tipo de aparelho lambedor, as maxilas e o lábio inferior, né, transformado numa probóscide, são alongados e unidos, formando então um órgão lambedor, que é para lamber e sugar o alimento, tá? Característico de abelhas e mamangavas. Tá? Então, o aparelho bucal dos insetos, ele varia muito dependendo do tipo de item alimentar que aquele inseto vai se utilizar para o seu suprimento. Então, além disso, pessoal, nós temos a orientação das peças bucais, tá? Diversas chaves dicotômicas, diversas chaves de identificação de insetos, elas usam a orientação das peças bucais como um caráter taxonômico, tá? Então, peças bucais chamadas de hipognata, quer dizer peças bucais para baixo, característico dos ortópteros e dos himenópteros, tá? Então, peça bucal voltada para baixo, né? Típico dos gafanhotos, das abelhas, das formigas e das vespas. Prognata, peças bucais orientadas para frente, tá? Típico dos isópteros, né? Cupim e Dermaptera, as tesourinhas. Opstognata, né? Posteriormente orientada, voltada para trás, característico dos hemípteros, que é o grupo dos barbeiros, e do Siphonaptera, que é o grupo dos piolhos, se eu não me engano. Tá? Então, para onde as peças bucais estão orientadas, né, recebem diferentes denominações. Bom, falei um pouquinho da cabeça, mostrando então, né, que na cabeça estão as antenas, os olhos, os ocelos e as peças bucais. Agora eu vou falar um pouquinho para vocês do tórax. O tórax, então, é constituído por 3 segmentos, que são chamados, né, de protórax, que é o primeiro segmento que está unido à cabeça e que apresenta o primeiro par de pernas e sem asas. O mesotórax é o segmento do meio e contém o segundo par de pernas e o primeiro par de asas. E o metatórax é o terceiro segmento que vai se ligar ao abdômen e que tem o terceiro par de pernas e o segundo par de asas na maioria dos insetos, certo? Então, tórax,
com 3 segmentos, apresentando então 3 pares de pernas locomotoras e geralmente com 2 pares de asas. As asas surgindo então no segundo e no terceiro segmentos torácicos. As pernas então dos insetos, elas seguem um plano básico. O que vai variar então é o tamanho e também o formato desses artículos que compõem a perna. Esses artículos então são a coxa, o trocânter, o fêmur, a tíbia e o tarso. Tá? Algumas espécies o tarso pode ser subdividido e além do tarso, algumas espécies têm um pós-tarso que auxilia na fixação, é como se fosse uma unha, né? Que muitos insetos muitas vezes utilizam para se aderir a superfícies, como por exemplo os troncos, para poder escalar algumas plantas, algumas superfícies sólidas do ambiente no quais eles vivem. O número de tarsômeros, né? Então, pode variar em cada perna. Então, eles podem ter um único artículo formando o tarso, 2, 3, 4 e até 5, tá? Então, o tarso pode ter de 1 a 5 tarsômeros, tá? E isso vai variar, então, em algumas espécies de insetos. Bom, dentro dos insetos, como eu falei, o que vai variar, às vezes, dentro, né, entre as ordens, é o tipo, o formato de pernas, de asas e de antenas, como eu falei. Dentro dos insetos, então, nós temos pernas que são chamadas de ambulatórias, que é o tipo básico. Nós temos pernas natatórias, que são, por exemplo, característicos das baratas d'água, que são pernas que têm os artículos mais achatados, como por exemplo nessa imagem aqui embaixo. Tá? Nós temos pernas modificadas para coletar pólen, como por exemplo nas abelhas e nas mamangavas. Nós temos pernas modificadas como se fossem, né, uma pequena quela, que é o que a gente chama de perna fossorial. Ela fica dobradinha, que é característico das paquinhas, as fossoriais é das paquinhas e dos escaravelhos. Essa aqui, dessa imagem que eu estou mostrando aqui para vocês, é um louva-a-Deus e eles têm pernas do tipo raptoras ou raptoriais, tá? Que elas ficam dobradinhas e são utilizadas para capturas de outros insetos, tá? Então, característico do louva-a-Deus, tá? A perna fossorial é essa imagem aqui no centro, ó. Tá? É uma perna mais achatada e é utilizada então para a escavação do solo. E alguns insetos apresentam as pernas saltatoriais, que são adaptadas para o salto. Nesses, então, o fêmur e a tíbia, né, que são 2 artículos, são bem desenvolvidos, vão ser bem alongados, e são pernas características, então, de gafanhotos, grilos e pulgas, tá? Que são insetos que têm esse comportamento de saltar, tá? Então, fêmur e tíbia bem desenvolvidos, tá? Então, essas são algumas modificações das pernas locomotoras encontradas em diferentes grupos de insetos. Bom, os insetos, então, a maioria deles apresentam asas. As asas são evaginações da parede do corpo localizadas dorsolateralmente no segundo e no terceiro segmentos torácicos. Tá? Nós temos alguns insetos que são áperos, quer dizer que não tem asas, como por exemplo as traças, um par de asas bem desenvolvidos, que são os dípteros, moscas e mosquitos, e boa parte dos insetos vão apresentar 2 pares de asas, que são chamados de tretápteros. Tá?
Tetrápteros, insetos com 4 asas. Dípteros, insetos com 2 asas. E ápteros, insetos sem asas. Nos dípteros, que são as moscas e os mosquitos, o par posterior de asas é reduzido e tem função de equilíbrio e orientação do voo. Tá? Ele está modificado em balancins, ou também chamados de halteres. Então, eles parecem aqueles pequenos pezinhos de academia, aqueles halteres, né, que a gente usa para fazer exercícios de bíceps, tríceps, tá? Então, esse segundo par de asas, modificados em halteres, para dar equilíbrio e direção a voo, equilíbrio e direção durante o voo, tá? E torna, então, o voo desses insetos, moscas e mosquitos, muito mais ágil e rápido, né? Quem já tentou matar mosca e mosquito no ar, já viu que quase impossível, né? Eles são muito ágeis, são muito rápidos. Bom, formigas e cupins vão possuir asas apenas nos seus estágios sexualmente ativos, tá? Ou seja, somente o macho, né? Macho reprodutor e as rainhas que compõem, né, as sociedades nas quais esses insetos vivem é que vão apresentar asas na época reprodutiva. Tá? Os demais membros da sociedade, como por exemplo os operários e os soldados, não possuem asas. Tá? As asas então só vão surgir na época reprodutiva e somente nos machos reprodutores e na rainha. Nós temos, então, diferentes tipos de asas. As asas membranosas são as asas finas e flexíveis, com as nervuras, né, os vasos sanguíneos bem distintos, bem visíveis, tá? Geralmente, a asa membranosa é o par posterior, tá? É característico de lepidópteros, né, borboletas, dos himenópteros, que são o grupo das abelhas, das vespas, dos dípteros, moscas e mosquitos, e dos odonatos. Nós temos também as asas tegmas, que tem um aspecto pergamináceo, um aspecto coriáceo. Normalmente elas são estreitas e bem alongadas. Tá? Asas tegmas são encontradas, né, são as asas anteriores dos gafanhotos e louva-a-Deus, baratas e do bicho-pau. Então, é uma asa um pouco mais espessa, né? Um pouco mais grossa que a membranosa, e ela tem um aspecto, então, como se fosse um papel vegetal, né? Um couro mais fino, tá? Depois nós temos as asas do tipo élitros, que são asas extremamente espessas e opacas, são asas extremamente rígidas, né? Formando um escudo protetor, como por exemplo, o par de asas anteriores dos besouros. Tá? Então, os besouros vão ter um par de élitros, um par de asas élitros e um par de asas membranosas, né? Esses élitros, eles acabam formando, então, um escudo protetor do abdômen. E as hemiélitros são asas que são élitros na base, são mais duras aqui na base e são membranosas na ponta, como por exemplo as asas encontradas nos barbeiros. Bom, falei da cabeça, falei do tórax e agora para finalizar falar um pouquinho do abdômen. O abdômen pode ter de 8 a 11 segmentos, a maioria com 10 segmentos. Proturos e embriões geralmente têm uma porção final, que é chamada de telson. Tá? Durante o desenvolvimento embrionário, alguns apêndices abdominais desaparecem com a eclosão da larva ou a ninfa. Tá? Os apêndices abdominais adultos geralmente encontrados em alguns grupos de insetos são um par de cercos com função sensorial, auxiliar na cópula e até a preensora, isso no 10º segmento,
E algumas larvas apresentam vários apêndices, né? Sejam eles apêndices locomotores ou as brânquias, que são apêndices abdominais e que são utilizados para trocas gasosas nas larvas de insetos aquáticos. Tá? Então, algumas larvas apresentam vários apêndices e com diversas funções, sejam elas funções locomotora, como por exemplo, né, nas lagartas, de diversas espécies de insetos, ou sejam apêndices no formato de brânquias para fazer as trocas gasosas nas larvas de insetos aquáticos. O abdômen, ele pode ser de diferentes tipos, baseado no tipo de ligação que ele tem com o tórax. Nós temos então o abdômen séssil ou aderente, que é aquele que se liga ao tórax em toda a sua largura, que é o que a gente encontra na barata, no gafanhoto e no besouro. Nós temos o abdômen do tipo livre, eles têm uma constrição aqui, uma separação extremamente, né, bem nítida, bem pronunciada entre o abdômen e o tórax, que é observado então nas moscas, nas abelhas e nas borboletas, e o do tipo pedunculado, é como se eles tivessem então uma cintura ligando o tórax e o abdômen. Então eles têm uma constrição, né, um afunilamento bem acentuado entre o tórax e o abdômen, que é o tipo de abdômen característico de formigas e vespas, tá? Nessa aula, então, eu quis mostrar para vocês um pouquinho das diferentes regiões, né, que compõem o corpo de um inseto, né, a cabeça, o tórax e abdômen, e os diferentes apêndices que são encontrados em cada uma dessas regiões, né? Como eu falei para vocês, os insetos, eles apresentam basicamente o mesmo número de segmentos que formam o corpo. O que varia em alguns insetos é o número de segmentos que formam o abdômen, mas o que varia muito nos insetos é o formato geral do corpo, é o tipo e o tamanho da antena, o tipo de peça bucal, o tipo de perna locomotora e o tipo de asa. Então, são essas as variações que nós vamos encontrar nas diferentes ordens que compõem a grande classe insecta, certo?